Olá, meu aluno, vamos se preparar aí para a prova da Polícia Civil do Goiás, que você sabe que é importante se preparar, embora você vá pensar assim, meu objetivo é CPF, mas a prova da PC é um excelente treinamento para você, então vamos para frente. O que você tem que a CESP trabalha constantemente? A CESP ela tem abordado bastante aí os conceitos sobre cloud, e ela trouxe isso para você no edital, e aí vamos observar esse aspecto. Quando você fala em cloud, você está falando em quê? Você está falando em nuvem. Lembrar que a nuvem, basicamente, representa a você nada mais, nada menos do que a própria internet, a rede mundial de computadores. Embora possa se falar em nuvem privada, que daí está dentro do universo da intranet. Você fala em cloud em que aspectos? Bom, você tem aqui simplesmente algumas características básicas relacionadas a ela, que são aí aqueles argumentos que vão resolver a maioria das questões associadas à parte de computação na nuvem, de cloud no modo geral. Então, computação na nuvem, cloud computing. Eu separo com o termo cloud só, por quê? Porque cloud computing seria uma parte específica e cloud storage outra. Porém, as provas generalizam. Então, principalmente a CESP, se ela falar, tem lá computação na nuvem, ela está, na maioria dos casos, utilizando isso de forma genérica e não falando especificamente do processamento. Ela pode estar vinculando o armazenamento e falar, tem computação na nuvem e cloud storage. Então, são alguns aspectos importantes. E dentre essas características, o que você tem aí como uma das principais é que a computação na nuvem não depende de algumas coisas. Ela não depende de instalação. É a principal característica que você tem que lembrar para a sua prova. Eu não preciso instalar programa algum para poder utilizar a computação na nuvem. Mas lá na questão você vai dizer também que eu tenho alguns requisitos mínimos para poder utilizar. Sim, você tem os requisitos mínimos. O que entende-se como requisito mínimo? Você ter ali um computador conectado à internet e que esse computador possua um navegador. Peraí. Então quer dizer que eu tenho que instalar um programa, tenho que instalar um navegador? Não, você não precisa instalar um navegador. Você instala o que você quer, porque você não quer utilizar o Internet Explorer, mas se você tiver um computador com Windows, já tem um navegador. Se for aí no caso Windows até a versão 8, você tem o Internet Explorer. Se for na versão do Windows 10, você tem o Internet Explorer e a estrutura do Microsoft Edge, que é outro navegador. Você então não precisa instalar, você tem ali isso. Então não depende de instalação. Mas e se eu estou usando Linux? Se você está usando Linux, você tem o Firefox ou o Chromium, que é uma outra versão do Google Chrome software livre. Mas e se eu tiver um macOS? Você tem o Safari, ou o Shira, que é outro que você pode estar utilizando, mas o princípio padrão é o Safari. Então não preciso instalar recursos adicionais para poder utilizar. Porém, é opcional. Posso instalar? Posso. E vários dos serviços, principalmente de armazenamento de dados, oferecem esse opcional para que você instale aí o programa que vai sincronizar os seus arquivos e pastas que estiverem dentro da pasta vinculada a esse aplicativo que você instalou. Mas isso é um opcional que melhora, agiliza o desempenho, torna mais prático trabalhar com a sincronização dos arquivos. Então isso aqui é o que temos como característica básica. A ideia de instalação é opcional, eu não dependo da instalação. Porém, eu dependo de outras coisas, como por exemplo, eu vou depender de... Então, eu preciso de um recurso básico, acesso à internet. Isso é essencial para que você possa acessar a nuvem, afinal ela está conectada, ela é a internet, está dentro da ideia da internet. Isso é um recurso básico. Eu dependo aqui de uma maneira indireta aos serviços prestados. Então, se eu pegar lá, por exemplo, o provedor de acesso à internet está fazendo manutenção, fudeu, eu não consigo acessar aquilo ali, então eu estou dependente daquele provedor de acesso. Bem como do serviço ao qual eu contratei. Como assim contratei? É aí que começam outras características básicas. Quando você fala na computação na nuvem, ele é um serviço de natureza paga. Tanto que você vai ouvir falar em pay-per-use. O que é esse pay-per-use? É o pagar pelo uso. Mas você tem exemplos de serviços gratuitos. Só que esses serviços gratuitos não foram feitos de graça. Mas e o Google lá, ele não é de graça? Não. A ideia da parte gratuita é uma amostra para que você goste e principalmente para que fique dependente daquilo com a intenção que você pague esse serviço. Então a objetividade da nuvem é você prestar um serviço. E aí que está uma palavra-chave importante. Essa estrutura que você está pagando um serviço, você está utilizando um serviço. Essa é uma palavrinha muito pesada, muito forte aí para sua prova em termos de nuvem.
É um serviço. Você não paga licença, você não compra programa, você paga pelo serviço de utilizar esse recurso. Então fique atento a isso. Esse serviço, esse pagar pelo uso, ele pode ser de forma mensurada. Como assim mensurada? É pautado, por exemplo, vou pagar uma parte e eu quero outra maior, menor, tenho fragmentações, eu tenho um portfólio de valores diferentes. Por exemplo, vamos pensar em armazenamento? Eu tenho lá gratuito 15 GB, bacana, isso aqui é o que você tem gratuitamente. Se você quiser usar 50 GB, você vai ter um valor específico. Então você vai pagar lá, ó, esse cara aqui era grátis, mas se você quiser pagar, quiser mais, quiser 50 GB, você vai ter que pagar lá, por exemplo, $5 por mês. Bacana, você está pagando $5 por mês para ter 50 GB. Eu quero mais, eu quero 100 GB. Então, para 100 GB, eu vou te fazer um preço aí bacaninho, eu vou fazer $8 por mês. Então, é essa a ideia de ser um serviço mensurado. Você paga de acordo com a necessidade, você pode escolher, você tem pacotes. Isso traz outra característica. Ele é um serviço elástico e dinâmico. O que seria elástico e dinâmico? É a ideia de você poder trabalhar de uma maneira mais prática entre essas versatilidades. Por exemplo, você tem aqui de graça 15 GB, você resolveu aumentar para 50. Você pagou. No momento que você pagou, já está liberado, já pode aumentar a sua capacidade. Por isso que é dinâmico. Não dependo de uma pessoa, pode acrescentar até não depender, de pessoas intervindo no processo. Não preciso que alguém vá lá, verifique se eu paguei ou não. É um sistema todo automatizado que vai fazer isso. Então, eu tenho essa praticidade. Dinâmico porque pagou, liberou o pagamento, ele já está disponível o pacote que você contratou. E elástico no seguinte sentido, você tinha já arquivos ali dentro dos 15 GB que você contratou. No momento que você contratou 50, é como se você tivesse contratado outro serviço? Bom, aí tem que ficar atento. Outro serviço, você vai ter que migrar, você vai ter que sair de um e levar para o outro. Mas se você está pagando dentro do mesmo serviço, você não precisa criar outra pasta, você não precisa copiar e colar, não precisa fazer backup, nem nada específico. Você simplesmente vai ter mais espaço. Então só vai aparecer lá para você, tinha 15 GB, lá na sua continha vai aparecer agora que você tem 50 e você vai colocando arquivos ali dentro tranquilamente. Então essa é a diferença quando você trabalha com esse serviço. Estou pagando 50, eu quero mais, pode aumentar. Ou estou pagando 100, só que não estou usando 100, estou usando menos que 50. Então tem como eu diminuir? Tem, é só falar, quero cancelar o contrato, não quero mais pagar mensal, não quero mais, deu o contrato anual, venceu, não quero mais continuar nesse aqui, eu quero vir para esse. Então ele é dinâmico também nesse sentido, eu posso trabalhar com esses valores diferenciados. Então esta é a essência da computação na nuvem que você tem para a sua prova, entender as suas características básicas. Em cima delas, você tem o resto das questões. E é isso que a CS basicamente trabalha para você. Conceito, palavrinhas-chave e essa articulação que ela propõe. Então fique esperto com a interpretação de texto. É isso que você precisa para essa sua prova. E espero que com isso você consiga desenrolar bem isso. Não deixe de fazer as questões, hein? Forte abraço e até mais!